E aí, turma, todos bem? Aqui é o Rafa do time de treinamentos e hoje nós vamos falar de uma rotina que nós estamos trazendo para o time de franquias, a PSV junto da ferramenta do SuperPipe. E é óbvio que vocês nunca vão ver eu começar um treinamento sem fazer uma breve contextualização. Falar que nunca é sempre muito arriscado para deixar gravado, né? E já que nós vamos falar do assunto de planejamento semanal de vendas, me responde uma pergunta. Quanto você acha que vale o passe de um agente que é um gênio do planejamento? Supondo que ninguém no time de franquias consiga se planejar melhor do que ele, quanto será que vale ter um agente desse no nosso time? Muitos já responderiam, né? Porra, meu Deus do céu, manda esse agente pra cá que eu banco. Outros já poderiam dizer, ah, Rafa, planejamento sem resultado, eu tô fora. Ambos teriam um ponto, vamos concordar. Porém, para pensar, se essas duas pessoas, uma se planeja e outra não se planeja, se elas têm um nível parecido em habilidades de venda, quem você acha que gasta mais tempo se deslocando na rota? Quem você acha que consegue dedicar mais tempo da rota conversando com o cliente? E por último, quem você acha que tem mais probabilidade de bater a meta? Aí ficou fácil, né? Nós temos que concordar que existe um risco maior em apostar na pessoa que não se planeja. Partindo do princípio que as duas estão treinadas, que as habilidades de venda estão niveladas, a pessoa que não se planeja, com certeza corre um risco muito maior de não atingir o mesmo resultado da pessoa que se planeja. E aqui está o meu ponto. A pessoa que não se planeja, ela naturalmente corre um risco maior de não entregar o resultado. Ao passo que a pessoa que eu já sei que ela tem um bom planejamento, eu consigo direcionar os meus esforços para as frentes que influenciam outras partes do resultado, como por exemplo, eu posso ajudar essa pessoa a evoluir a conversão 1, posso ajudar essa pessoa a evoluir a qualificação, a introdução, a conexão e por aí vai. O planejamento semanal de vendas nos ajudará a reduzir os riscos de não entregar o resultado esperado, direcionando o agente para os clientes corretos, sempre levando em conta a meta do agente e os objetivos da franquia. Eu estou muito animado com essa trilha. Aqui nós veremos um breve contexto sobre a PSV, como que nós preparamos e executamos e, por último, logicamente, as nossas dicas de ouro. Chama a vinheta! PSV com a ferramenta da SuperPipe é a evolução da nossa antiga PSV, aquela que a gente parava ali um momento na sexta-feira para ver como que a franquia está no atingimento da meta to date e aí organizava a matinal EDL de segunda-feira. Esse novo modelo que nós estamos trazendo, ele vai nos ajudar a gerenciar e a organizar melhor o esforço dos nossos agentes. E o melhor de tudo é que eles vão estar envolvidos na rotina, ou seja, isso vai gerar um comprometimento maior por parte deles. De forma resumida, a PSV junto com o SuperPipe consiste em, junto com os agentes, na matinal de sexta-feira, nós adicionamos um tempo ali para que os agentes possam pensar, refletir e organizar quais clientes eles visitarão na semana seguinte. E como essa nova rotina da PSV é baseada nos números dos próprios agentes, vai acabar aquele papo de, Rafa, pode botar aí, na semana que vem eu vou fazer 10 propostas e 7 credenciamentos. Cara, mas baseado em quê? Ou o que seus números anteriores dizem? Que você precisa de fato de só 10 propostas para fazer 7 credenciamentos? É difícil, beleza? Se a pessoa tem, maravilhoso. Porém, a gente vai utilizar os números dos próprios agentes para que a gente possa desdobrar quantas propostas ele precisa buscar. Partindo das propostas, quantas qualificações? E a gente vai ver isso tudo junto. Beleza, Rafa, tá bom, já entendi que a gente vai se planejar e que se planejando a gente diminui os riscos. Mas como que eu vou fazer isso então com os meus agentes? O que eu preciso saber? Por onde a gente começa? Vou compartilhar isso com vocês. A PSV junto da matinal, ela acontece em 6 etapas. A primeira etapa é você preparar a PSV junto da matinal. Já com a matinal rolando, vamos começar, obviamente, reconhecimento dos resultados e aprendizados. O próximo passo, a gente já está entrando na PSV e nós vamos fazer a etapa que chama resultado do agente. Depois, a próxima etapa da PSV é selecionar as oportunidades que nós vamos visitar na semana seguinte. Naturalmente, já que eu já selecionei as oportunidades, eu vou distribuí-las dentro das minhas microrotas e vou criar o roteiro da semana seguinte. E por último, nós vamos preparar as oportunidades.
Cara, aqui é a cereja do bolo. Então vamos lá. Primeira etapa, preparando a matinal com a PSV. Quando que eu faço isso, Rafa? Normalmente, quinta-feira no final do dia. Mas eu sei que tem alguns franqueados que preferem acordar mais cedo na sexta-feira e fazer esse preparo logo antes da matinal. Não tem problema, desde que você dedique ali um tempo para ver se está tudo certinho. Aqui o franqueado ele tem que conectar qual que é o resultado que a gente esperava na ideia ali de segunda-feira e dado que já é quinta, sexta-feira de manhã, como que nós estamos com relação às entregas dessa semana? Quem são os agentes que estão se destacando e quais são as principais dificuldades que a gente mapeou, seja na matinal, seja no rua, seja no fechamento, que os nossos agentes vêm tendo durante a semana. Assim que você estiver consolidando os resultados da franquia, nós temos que pensar se o ritmo que nós estamos emplacando ao longo do mês, ele vai ser o suficiente para a gente poder pegar essa meta. Por exemplo, meta da franquia, 320 clientes de base ativa. Estamos no dia 15, temos 3 agentes e a base ativa atual é de 302 clientes. Ou seja, faltam 18 novos ativos compondo a base ali para a gente poder pegar a meta do mês. Maravilha, olha que legal! Então, na sexta-feira, antes de começar a terceira e a quarta semana do mês, o meu agente já vai saber que ele precisa se organizar para buscar pelo menos 3 clientes na semana que vem e mais 3 clientes na última semana do mês. Terminei o preparo da PSV por aqui? Claro que não! Coloca tudo isso nos slides para que quando você estiver passando, a contextualização fique clara para os agentes, porque vai ser a partir dessa meta que eles vão se organizar para buscar um número X de propostas, um número X de qualificações ao longo da semana seguinte. Segunda etapa da PSV com a matinal. Iniciamos a matinal sempre com reconhecimento e apresentação dos resultados, como você já faz todos os dias já. Essa etapa aqui, ela vai durar cerca de 5 minutos. É rápido. Apresentei o resultado, apresentei quem está se destacando e abri um espaço para essa pessoa poder compartilhar os principais aprendizados do mês e da semana que ela vem tendo até o momento. A gente já aproveita para fazer o gancho com a primeira parte da PSV. Então, vamos mostrar o resultado da franquia. O quão perto, o quão longe, qual que é o ritmo que nós estamos para pegar a meta da franquia e depois a gente olha por agente, porque é a partir disso que os agentes vão ter claramente ali para eles quais são os objetivos que eles vão ter que buscar para a próxima semana. Tranquilo, segunda etapa, tenho certeza que todos já fazem, afinal todo mundo assistiu a trilha da matinal, né? Então tá bom, agora a gente começa a nossa terceira etapa, que é o resultado do agente. Não confunda, não é o resultado que ele está entregando. É olhar para o resultado e pensar o que ele precisa fazer baseado no resultado que ele já entregou para poder buscar a meta dele da semana seguinte. Essa etapa dura cerca de 10 minutos ali para a gente poder executá-la. Lembra que nós mapeamos que cada agente vai buscar 6 clientes ao longo das últimas 2 semanas do mês? Pois bem, nesse momento, esse será o nosso ponto de partida. Sempre com o suporte do franqueado, cada um dos agentes vai abrir o seu Marco Polo e vai vir nessa tela aqui que está aparecendo aqui para vocês. Nessa tela, nós conseguimos visualizar quantas qualificações, quantas propostas, quantos novos clientes e novos ativos o agente entregou dentro de um período. Para fazer a conta de conversão, eu sugiro que a gente puxe um período personalizado de pelo menos 2 meses, para a gente evitar um pouco a dispersão. Poxa, uma semana que foi muito bem, uma semana que foi muito mal, para não dar uns números muito absurdos. Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, o agente ele teve uma conversão de quase 89% ali, ou seja, quase 89% das qualificações que ele fez viraram proposta, e uma conversão 2 na casa de 18,75%. Cerca de 1/5 das novas propostas que esse agente aqui fez ao longo dos últimos 2 meses tornaram-se novos clientes. A meta do agente para a semana que vem são 3 novos clientes. Como que eu faço para descobrir, baseado na conversão desse agente aqui, quantas propostas ele precisa fazer para poder chegar nos 3 credenciamentos? Nós vamos pegar essa meta de 3 novos credenciamentos que o agente vai buscar na semana seguinte e vamos dividir pela conversão. Basicamente, 3 dividido por 18,75% vai dar 16. O que é 16? É o número de propostas que ele precisa fazer para entregar 3 credenciamentos baseado na própria conversão dele. E seguindo o mesmo raciocínio, se eu dividir o número de propostas pela conversão 1, eu vou chegar no número de qualificações que esse agente precisa fazer para poder conseguir as 16 propostas.
Dividindo 16 por 88,89, a gente vai chegar num número ali de aproximadamente 18 novas qualificações ao longo da próxima semana. Ou seja, baseado nos números do próprio agente, ele deveria buscar 16 propostas e 18 qualificações para conseguir atingir a meta dele. Check! É importante notar, pessoal, que dependendo do agente, poxa, a gente vai encontrar lá uma conversão muito baixa. E aí você chega num número surreal lá de, poxa, ele precisa fazer 50 propostas na semana para conseguir entregar a meta. Vai ser muito difícil. Então aqui tem duas coisas que a gente precisa se atentar. Tentem colocar um teto máximo de buscar no máximo 4 propostas por dia. Pô, 4 na segunda, 4 na terça, 4 na quarta. Já é um bom desafio. Segundo, a conversão do agente está baixa, então ele precisa separar um momento para estudar, para treinar e conseguir se desenvolver. É assim que a gente aumenta ali a conversão. É tendo mais repertório, é conseguindo fazer uma conexão melhor, um diagnóstico melhor, sendo mais agressivo, por exemplo, no fechamento. E vamos lá também, né? Às vezes a gente vai chegar num número onde o nosso agente precisa de um número muito baixo. Vamos supor que ele precisa de uma proposta para um credenciamento. O cara é uma máquina de conversão 2 ali. Provoca o agente para subir o número de propostas. Por quê? Se ele faz uma proposta e um credenciamento, cara, se você buscar 2 propostas e respeitar essa conversão, você vai ter 2 credenciamentos. Obviamente, é muito difícil manter esse número, então sempre dá aquela provocada, sempre instiga o agente a buscar um número maior de propostas, caso obviamente o número de propostas que ele chega ali seja muito baixo. Agora que os agentes já sabem quais são os números que eles devem buscar na semana seguinte, nós vamos iniciar a próxima etapa da PSV, que é a seleção de oportunidades. Essa etapa, ela vai durar cerca ali de 30 minutos quando a gente estiver executando ela. Para o agente não ter dificuldades nessa etapa aqui, ele precisa estar atrelado a uma rota que foi desenhada lá no Salesforce, na aba de gestão de territórios. E é extremamente aconselhável que cada agente tenha micro-rotas desenhadas dentro da rota dele. Isso vai ajudar bastante ele a organizar a semana seguinte. Para realizar a seleção de oportunidades, nós utilizaremos esta tela aqui, que nada mais é do que o link do SuperPipe. É possível visualizá-la pelo celular, dá para entrar no Marco Polo e encontrá-la lá. Mas se o agente tiver um tablet ou o computador da franquia à disposição, ficará muito mais confortável de manuseá-la. A primeira tela que o agente utiliza é o pipe da rota. O agente deve abrir o link do SuperPipe logando no seu e-mail. Aqui no canto superior direito, ele clica em Planejamento e seleciona o pipe da rota. Chegamos então nessa tela aqui. Vamos entender rapidamente o que é cada uma dessas colunas que aparecem para o agente. Esta coluna de leads são todos os pins criados na rota, na fase de qualificação ou de proposta. Eu posso clicar e arrastar o lead para qualquer uma das colunas. Por exemplo, se o NM Variedade é uma loja que encerrou as atividades, eu posso clicar nela e arrastar para a coluna de estabelecimento fechado. A coluna de mapeados são os leads que vamos deixar separados para visitá-los em algum momento, não necessariamente na semana seguinte. A coluna de planejado, nós vamos deixar somente os leads que de fato iremos visitar na semana seguinte. Esta coluna aqui, a coluna de qualificando, é para os leads que estamos na abordagem inicial e que não deixamos proposta ainda. Se eu já apresentei a proposta, o lead deve ser arrastado para esta coluna aqui, a coluna de negociação. As colunas que seguem são preenchidas automaticamente, de acordo com o perfil que o cliente se encaixa. Por exemplo, nessa coluna conseguimos ver os clientes da rota que estão com migração baixa e nesta coluna aqui conseguimos ver os clientes de 0 a 30k de TPV que estão em churn. Aqui vale a pena ressaltar que ao detectar um cliente que precisamos visitar, podemos já agendar a tarefa para a semana seguinte. Por exemplo, o Jugley Lingerie está com a migração de 32%. Ao clicar no lead, essa tela aqui será aberta e podemos vir aqui em interações, onde podemos criar uma tarefa para a semana seguinte, além de ver os casos do cliente logo aqui abaixo. Boa, voltando aqui para as primeiras colunas, este é o momento em que o agente terá 30 minutos para mapear os potenciais clientes que poderá visitar na semana seguinte, arrastando-os da coluna de lead para a coluna de mapeado. Uma vez que o agente definiu que irá visitar o cliente na semana que vem, ele arrasta o cliente da coluna de mapeado para a coluna de planejado.
E por fim, pessoal, alguns clientes que fomos interagindo ao longo da semana atual não progrediram ou acabamos remarcando visitas com eles. Estes clientes nós vamos colocar nestas duas colunas aqui, qualificando e em negociação, de acordo com a fase que ele se encontra. Vale lembrar que, de acordo com os números do agente que analisamos, ele deveria se preparar para ter 16 clientes na fase de negociação e 18 clientes na fase de qualificando ao fim da semana seguinte, ou ao menos passando por essas etapas, pois alguns vão ser credenciados e outros serão congelados. Como nós estamos fazendo esse processo na sexta-feira de manhã, não tem problema deixar mapeado aqui os clientes que vamos interagir ainda na sexta. Agora que cada um dos agentes já possui a quantidade de leads esperados já mapeados, nós vamos iniciar a quinta etapa da nossa PSV, que é o roteiro da semana, ou seja, nós vamos organizar o roteiro, as atividades que nós vamos executar na segunda, na terça, na quarta e por aí vai. Voltando aqui na tela do SuperPipe, nós vamos clicar em Planejamento e clicar novamente em Planejamento Semanal. Aqui é onde a mágica começa. Lembra que organizamos todos os clientes nas colunas de mapeados, qualificação, etc.? Nesse ponto aqui, conseguimos selecionar a coluna e todos os leads dela irão aparecer aqui. Agora é o momento que o agente deverá definir qual a visita e em qual dia da semana ele irá para a microrota daquele cliente. Aqui tem a importância de ter as microrotas desenhadas. Podem notar que todos esses clientes aqui estão na microrota 1. E neste filtro logo abaixo, conseguimos filtrar somente clientes da microrota desejada. Nesta tela, uma vez que o agente arrasta o lead para o dia da semana que ele irá visitar o cliente, a tarefa é automaticamente criada no Marco Polo. Lembre-se que a barra de tarefas do Mega são 10 tarefas planejadas para o dia. Vamos supor que caso o agente não tenha 10 leads mapeados na terça-feira, por exemplo, na matinal de terça-feira, o agente deverá fazer os ajustes para adequar o planejamento diário dele. Dica: o agente ele pode organizar os leads mapeados até quarta-feira e deixar um volume menor de leads para quinta e para sexta-feira. O motivo é que algumas visitas podem gerar a necessidade de retorno e é importante que nós tenhamos um dia na semana que a gente consiga direcionar essas tarefas. E já que o agente vai organizar até quarta-feira e vai deixar um espaço entre quinta e sexta, na matinal de quarta-feira ele vai abrir o SuperPipe e vai organizar os dias restantes da semana. Pô, Rafa, mas e se o meu número de visitas de quinta e sexta não for suficiente e ficar sobrando um espaço ali no planejamento dos agentes? Aí é a importância daquela coluna de mapeados. A gente volta na coluna de mapeados e busca os leads que vão estar na região que o agente vai visitar na quinta e na sexta-feira para que ele consiga complementar e finalizar o planejamento dele. Por fim, não esqueçam, pelo amor de Deus, que nós não vivemos somente das visitas de venda. Volta aqui na tela do SuperPipe. Aqui nos filtros nós conseguimos ver os clientes que estão em churn, reduzindo o volume e etc. Então nós conseguimos adicionar os clientes das visitas de vida também no nosso SuperPipe. Chegamos na sexta e última etapa da PSV, que é o momento de preparação das oportunidades. Eu considero esse momento bastante crítico, porque se cada um dos agentes conseguirem fazer bem feita essa etapa, vai aumentar muito a eficiência deles na rota na semana seguinte. E esse é o momento onde nós mais vamos reservar tempo aqui na PSV. A gente fez a conta para descobrir as qualificações e as propostas. Nós separamos os leads, nós colocamos eles no roteiro da semana e agora nós vamos preparar essas oportunidades. Leva cerca de 40 minutos para a gente poder concluir essa etapa. Os agentes, eles vão qualificar remotamente ali cada uma das oportunidades que ele preparou para a semana seguinte. Ele vai ler todas as tarefas que já foram registradas nesses clientes. Depois, ele vai entrar no Google, vai entrar no Instagram e vai buscar informações que podem ser úteis na interação que a gente vai ter com esses clientes. E por último, a cereja do bolo. O agente ele vai entrar em contato ou mandando mensagem ou por ligação com cada um desses clientes, com o objetivo de agendar uma visita. O agendamento da visita, pessoal, é a cereja do bolo pelo simples fato de que é só você reparar na rota. O agente vai até os clientes pensando em tomara que ele esteja lá. Só que não tem nada combinado. Às vezes o cliente está corrido, muitas vezes ele não vai estar na loja. E quando você agenda a visita, você garante, ou pelo menos diminui a possibilidade do cliente não estar lá. E com certeza isso vai evitar deslocamento desnecessário e vai garantir que você possa dedicar mais tempo da sua rota conversando com os clientes. E por último, nós não falamos muito disso, né? Mas claramente o franqueado ele vai ajudar o agente a estruturar esse planejamento. Ou seja, a gente não vai ficar dando mole com planejamento em cliente de 2K.
a gente vai buscar o TPV correto, nós não vamos esquecer das visitas de vida, a gente vai conseguir direcionar as visitas para dentro de uma microrota, onde você não vai precisar, por exemplo, se deslocar demais e naturalmente o agente vai se tornando mais eficiente na rota dele. Com isso, turma, nós finalizamos aqui a parte de metodologia e ferramentas disponíveis que nós temos para PSV com o SuperPipe. Ó, já pega um cafezinho aí e vamos para o próximo vídeo. Nele eu vou falar do que a gente espera do agente na PSV, do que a gente espera do franqueado na PSV. Também vou falar como que a gente faz a transição ou a adição de uma nova rotina na rotina da franquia. E, obviamente, a gente vai fechar ali com as nossas dicas de ouro. Eu aguardo vocês lá, hein? Tamo junto! Au!